Síndico, você já passou por problemas aí no seu condomínio que você achou difícil encontrar uma solução? Você procurou em vários lugares e não encontrou? Eu tenho uma solução, algo que pode te ajudar muito. Vamos falar, por exemplo, de manutenção. Qual síndico nunca teve problema de manutenção no seu condomínio? De repente, uma laje que precisa impermeabilizar, uma fachada para fazer a manutenção, para fazer reforma, gente, isso é muito complicado. E a gente fazer isso sozinho, sem conhecimento, pode trazer muito problema. Dessa forma, eu quero te convidar você para conhecer a condosimplay.com.br. É um streaming voltado para o segmento condominial, com mais de 50 cursos, mais de 40 professores, inclusive muitos dos quais já passaram por essas situações aí, da questão de engenharia, manutenção, e ensinam no dia a dia como você consegue se desenvolver melhor. Vem com a gente, conhece a plataforma que com certeza isso vai te ajudar muito. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Condosim. Esse é um podcast onde nós trazemos pessoas do mercado condominial para a gente conversar sobre situações que circundam essa área, né? A gente tem muitos temas, né? E a sindicatura vem cada dia crescendo mais. Só que a gente não pode esquecer também de conversar sobre aqueles temas diários, temas do dia a dia. E a nossa conversa hoje vai ser muito sobre isso, sobre esses problemas do dia a dia que acontecem. E para a gente ter essa conversa aqui, eu tenho 3 convidados super especiais, síndicos profissionais de sucesso, que conhecem muito do setor. Tem aqui do meu lado aqui, meu amigo querido Ronei César, síndico profissional. Seja bem-vindo, Ronei. Obrigado pela participação. Tem também aqui Edgar. Edgar, seja bem-vindo também. Obrigado. E também Rodrigo também. Muito prazer, Rodrigo. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado, obrigado por vocês estarem aqui. E eu acho que já vou soltar uma já de cara. Já obrigado aqui, viu? Você pelo convite, né? Poxa. Totalmente surpresa aí. Quando ele falou em podcast, né, fazer e tal, eu falei, mas é online, é presencial? Eu falei, presencial. Eu falei, cara, eu tô muito de BO antes de ir pra lá, mas vamos lá. E é isso que eu falo pra você, gente. Aqui é quem tem cheiro de condomínio. Rodrigo tava lá com o portão caído, esse aqui com outro problema, Edgar com o outro, vieram exatamente pra gente conversar e conversar sobre problemas comuns do dia a dia, né? Às vezes a gente quer pensar muito no estratégico, é interessante também, mas a gente tem que pensar no dia a dia, né? Vamos começar aqui com uma questão aqui que quase ninguém tem problema aqui, que é a questão de barulho. Eu acho que é uma das piores questões que a gente tem hoje, né, Rodrigo? Sim. Do dia a dia, né? A questão de barulho, né? E as regras, né, que a gente tem que implantar, seja ela através de uma advertência, notificação, multa, enfim, tem que estar muito bem alinhado isso, né, com os moradores, com o conselho, e direto, assim, né, cara? Qual que é o horário de silêncio? Vizinho ligando no celular à noite, por causa de barulho de martelo, por causa de furadeira. Então, assim... Por causa de salto alto. Salto alto, outro problema. Assim, é o crônico dos condomínios, né? Principalmente esses Minha Casa Minha Vida, esses mais populares ainda, que acho que a laje é feita de... mais fina, né? Fina, o material então... menos denso, dá mais esse problema, né? Até eu tinha um condomínio ali na Eduardo Estrada, ali no Caminho Siqueira. A gente achava que era um condomínio bom e, na verdade, é aquela estrutura que eles chamam de... Colmeia. Não é colmeia, eu sei qual que é. Estruturado. A alvenaria estrutural. Isso. Alvenaria e daí, assim, estrutural. o que acontece? A laje era fina e, assim, um apartamento diferente do outro, e quando fazia o barulho, como os apartamentos não eram sincronizados, você não conseguia identificar de onde que vinha o barulho. É a pior coisa que tem, né? É a pior coisa que tem. Você não sabe de onde vem, né? De onde vem, daí você tem que espalhar notícia por grupos de WhatsApp, pedir ajuda do conselho, e você, como é profissional e não mora lá, você tem que fazer um exercício de adivinhação, né? Saber de onde que vem isso, né? Porra, eu sei que eu tenho um cara lá que faz barulho direto. Muitas vezes era a peça rara lá que fazia sempre o barulho. Né? E aí, Edgar, como é que a gente faz com esses barulhos, né? Porque tem todo tipo de barulho, né? É complicado. Olha, eu atuei num condomínio onde eu residia também, o que é um problema. Sim. O que é um problema. E realmente o barulho ele ressoa, você não sabe de onde é. Né? Era um condomínio clube, mas também, como você falou, né? Nós já falamos antes, a questão toda é de que tu nunca consegue identificar quem é quem. Então, o A acusa o B, que acusa, por sua vez, o C. Então, até o decibelímetro nós tivemos que adotar lá. Né? Então, o vigia à noite ia lá, porque o indivíduo... Ele ia lá com o decibelímetro para medir. Para medir. E aí te passava já como é que estava? Aí passava, dizia, olha, ok, né? Fazia um relatório, já me passava, aí nós chamávamos então o reclamante e os reclamados e a gente apresentava, dizia, olha aqui, ó, essa é uma situação, não existe isso, né? E pior que quem reclama sempre invoca a lei do silêncio.
e diz o seguinte: não, meu advogado disse isto. E aí você tem que pelejar, né? Pelear, como se diz lá no Sul, com advogados. Exatamente, sempre tem muito disso, né? Tem Mas muito. esse negócio de advogado também é a primeira coisa. Eu vou processar você. Sempre eu vou não sei tem. o quê. Eu falei, então pega a senha. Síndico, Então pega a seguinte, tem advogado para todos os lados, tá? Não tenha medo, porque às vezes o morador vai falar, não, vou processar, vou trazer advogado. Claro, tenha cuidado, analise a situação, mas advogado tem para todo lado, né? Não adianta, né? Porque esse barulho é algo que a gente entende, né, Rony? O cara tá ali, de repente, no horário de descanso dele. Às vezes é involuntário. Às vezes involuntário e tal. Mas tem muito disso, né? A gente entende de fato que o barulho é um negócio que incomoda. Sim, que a partir do momento que você entrou para dentro da sua casa, do seu apartamento, seja lá onde o tipo de condomínio que for, você passou da porta para dentro ali, você está naquele momento no modo descanso, né? Modo tranquilidade total. Então você espera da sua vizinhança isso, né? Seja ali num condomínio sendo horizontal ali, o barulho de bicicleta, de criançada correndo na rua, entrando debaixo do carro do vizinho, coisa desse jeito, né? E isso daí é uma coisa que incomoda todo mundo, né? Não tem como fugir, né? todos. Agora tem aqueles barulhos também que são fantasma, né? Eu tava conversando com um amigo meu, síndico lá de Porto Alegre, e ele falou que tinha um apartamento que não morava ninguém, a vizinha de baixo falava, ó, tem barulho aqui. Ele falava, não tem. Ela invocou tanto que ele teve que ir lá, chamar a imobiliária, abrir o apartamento, ela entrou junto para ver e não tinha ninguém. Ela falou, então é fantasma, né? Então é outra coisa. Agora, esse é um dos barulhos. Agora tem barulhos constrangedores também no condomínio, né? Que é outro pepino que cai na nossa mão. Eu já tive vários casos assim, né? E, poxa, como é que você fala pro casal, que de repente é um casal um pouco mais animado, né? Vai com calma, tá incomodando os outros. Ou profissionais que também trabalham em casa. Tem esse também tem os profissionais também, que a gente também passa por isso, né, Rodrigo? Sim, sim. E a gente é tentado muitas vezes até oferecer um couvert em algum outro local que não ali, né? Pois é, porque incomoda de fato. De Eu tive cortesia. alguns condomínios assim, teve um caso no condomínio bem antigo, condomínio de mais de 50 anos que eu tinha, e tinha mais o pessoal mais idoso que morava ali. E se sentia muito incomodado que mudou um jovem ali, uma pessoa mais animada ali para a vida, né, nesse sentido, e fazia muito barulho, né? Você já passou por esses casos também? Tem profissionais também que acabam incomodando todo, né, o processo, né, Rodrigo? Sim, sim. Que, na verdade, assim, a gente sabe que, digamos assim, num condomínio residencial, você não pode trabalhar, né? E muitas vezes existem situações que o cara, principalmente na pandemia, né, houve muito esse processo do pessoal vir trabalhar em casa. O pessoal ficava no sentido de fazer palestra, fazer roadshows, fazer um monte de coisa dentro do apartamento que acabava interferindo em outros, né? Daí nisso também vinha barulho do jardineiro, vinha o barulho, daí chegaram a pedir a contratação de uma empresa, num condomínio que eu trabalhava lá, digamos assim, que o aspirador e as roçadeiras fossem todas elétricas. Falei, gente, é difícil, vai ter custo, tudo isso aí. Mas, enfim, inviável, né? São situações que a gente tem que administrar para... Tem muito disso, né? Tem muito. Vamos falar do outro BO? Quer falar, Edgar? Não, Fica à eu vontade. queria comentar, vocês passaram por ter um conjunto de musical no condomínio? Puta, musical. Não, essa experiência nunca Eu já levei o conjunto musical para cantar para todo o condomínio, mas ter Agora, alguém com o conjunto musical dentro do apartamento... Administrar 3 jovens realmente fazendo ensaios é complicado. Nossa Senhora. Aí você tem que realmente fazer todo um trabalho de conscientização, o que é difícil, né? Pô, eu ganhar pão, onde é que eu vou treinar? Onde é que eu vou? Exato. Não, e tem um caso de sugênis que apareceu também num condomínio que eu administrava. Assim, a pessoa reclamava do vizinho de cima que ele estava arrastando móveis. Eu liguei para o vizinho de cima, todo educado, e falei, olha, você está arrastando? Eu falei, gente, é impossível, eu não estou em casa agora. Eu falei, não, mas o cara tinha acabado de ganhar nenê, não dormia 2, 3 dias, imagina assim, né? E mais você ainda. Eu ainda tentando administrar. Esse que tinha ganhado neném é quem estava sendo acusado de fazer barulho ou era quem estava incomodado com o barulho? Só Estava pra... incomodado. Quem estava incomodado, entendi. Daí ele me acionou, daí chegou 10 horas da noite, ele me cara, de novo, quero que você interfone lá, não aguento mais, estou ficando louco, tá, não sei o quê. Ele está arrastando cadeira lá em cima, não sei o quê, é insuportável, não sei o quê. Falei, cara, amanhã eu vou aí, eu me proponho aí 10 horas da noite aí no teu condomínio, no seu apartamento, vou lá e cheguei, não aparecia nada. De repente eu escutei um
Mas tá, subi no apartamento, bati, falei, olha, desculpa, falei, cara, você é o síndico, você já me ligou umas 3 vezes, eu vou te processar. Porque eu ando de pantufa aqui já, porque esse cara eu sei que é um sarna, não sei. E assim, ele não fazia nenhum barulho. Eu fui descobrir, depois de quase um mês analisando tudo, que os quartos deles ficavam no fosso do elevador e quando o elevador passava, tremia o negócio e dava o som de móveis arrastando. Gente, até eu achar isso, olha, foi Gente, olha, eu acho que São coisas assim que... a gente falou sobre isso, né? Dificuldade de encontrar Sim. da origem desse barulho, porque você não sabe de onde vem. Vem daqui, de onde vem isso, né? Vamos pro outro B.O. Simples lá. também? Vamos. Cachorro! Quem quer falar de cachorro aí? Eu posso falar. Vamos lá. Eu posso falar também. Cachorrada, hein, Edgar? Hein? Cachorrado. Então, Pessoal, aguenta um pouquinho aí. Deixa eu falar para vocês aqui um assunto extremamente importante de 3 empresas que estão nos apoiando aqui e pode fazer muita diferença no seu condomínio. A primeira delas é a Garantiza, a garantidora. Ela tem aí várias soluções para o seu condomínio da área financeira. Se o condomínio aí precisa de empréstimo, adiantamento, se de repente ele está com uma taxa de inadimplência muito alta, gente, acessa aqui embaixo, fala com a Garantiza que ela pode te ajudar muito. Outra, gente, é a Eletromídia. A Eletromídia é uma empresa que ela faz aí comunicação interna dos elevadores dos condomínios e é um jeito muito eficiente do síndico se comunicar aí com o seu condomínio. Gente, isso ajuda demais. Se você quer conhecer mais da Eletromídia, gente, acessa aqui embaixo também, conhece a Eletromídia, entra, participa, que vai fazer muita diferença aí no seu processo de comunicação. E por fim, gente, eu quero falar da Prime Facilities. É uma empresa que trabalha com toda a área de facilities, toda a área de terceirização de serviço. Uma das melhores empresas do setor, que mais conhece e que mais tem funcionários bem treinados. Tem problema de mão de obra no seu condomínio, quer terceirizar, quer conhecer mais, entra em contato aqui com a Prime. Obrigado, gente. Então, cachorro, lá no condomínio é franco, é limpo, né? O regimento permitia, na oportunidade, isso lá em 2012, no máximo 2 cachorros. Mas houve quem depois já colocou. Lembrando que isso é um regimento de 2012, essa regra, síndico, não existe. Não existe isso. É o tipo de convenção que ela está contrariando a nova legislação. Com né? certeza, com certeza. E até porque já há jurisprudência, já há casos julgados nesse sentido. Mas nós tínhamos lá uma moradora que ela implicava com todo e qualquer cachorro, mesmo que não estivesse naquele condomínio. Ela chegou ao ponto, e aí dizem as más línguas, de ter colocado alguma substância meio suspeita, para que os cachorros tivessem lá suas necessidades físicas lá meio aguadas, né? E felizmente ela saiu, mas era uma complicação, ela complicava mesmo, né? Criava um problema sério lá para nós. Então, cachorro é um problema sério, porque assim, novamente a questão do regimento já ultrapassado, né? Tem uma área livre, não pode circular. Aí começaram a circular logo no início na avenida. Aí houve um sequestro de cães. Aí volta para dentro do condomínio. Então, Como assim sequestro de cães? Pessoal Pegaram o cachorro para sequestrar mesmo. Exatamente, levaram embora, roubaram o cachorro. E aí, então, o pessoal começou a migrar para dentro do condomínio. E aí, hoje, a coisa já está consagrada, é lá dentro. Muitos condomínios aí já têm as áreas pets aí destinadas exatamente a isso, né? Uma previsão que lá atrás não existia, né? Sim. De ter dentro do condomínio uma área destinada ali para o morador ir lá passear com o seu dog. Hoje tem sido feito muito disso, né? Dessas áreas, exatamente para poder privilegiar e diminuir o problema, né, Rodrigo? Porque cachorro, olha. Não, e assim, o que eu. Um bichinho fantástico, tem uma lá em casa que é maravilhoso, né? O grande problema hoje é que, assim, depois dessa pandemia, não sei se o pessoal ficou muito carente, cara. Tinha um condomínio onde o apartamento tinha um quarto, o cara tinha 2 Golden Retriever, sabe? Porra, cara, Morava os cachorros só. Não, eu acho que o cachorro entrava e o dono saía. Porque, assim, é impressionante, assim, como, digamos assim, houve um aumento do tamanho dos cachorros dentro dos condomínios, assim, tanto de tamanho quanto de quantidade. Sim. Então, assim, e o barulho que vem na sequência. Mas eu acho que o nosso maior desafio como síndico, né, Rony, é a gente fazer com que esse morador entenda, que muitos deles fazem por não entender, que o animal é responsabilidade dele. Sim. Ele é liberado a ter, né, Edgar? Como a gente está falando, já tem jurisprudência, ele tem o cachorro do tamanho que ele quiser. Né? O cara pode ter 2, pode ter 3, só que não pode incomodar. Não pode incomodar. A questão ali com o cachorro
é que ele tem personalidade própria, assim como nós, ele também tem lá a sua personalidade, né? E às vezes quando o cara pega lá aquela coisinha fofinha, bonitinha lá, né, recém desmamado, ele leva para dentro de casa, muitas vezes o cara não tem nem noção do tamanho que aquilo vai ficar, como que ele vai ser, se vai ser um cachorro tranquilo, se vai ser um cachorro agitado, né? E aí, muitas vezes, tem aqueles casos que acho que são casos extremos que o cara precisa realmente tirar o cachorro dali, porque não é o tipo de ambiente para o qual ele vai se adaptar, né? Ele precisa de mais espaço. Então, isso daí é uma questão de conscientização ali, muitas vezes individual, né? Mas a questão pets dentro de condomínios sempre é motivo para atenção, né? Eu tenho conselheiros que falam que hoje os pets têm mais direitos do que as crianças, ou seja, a gente tem que seguir tanta regra, porque a gente chega em alguns condomínios novos que a gente vai administrar, você lê a convenção, lê o regimento, e cada absurdo, assim, que tem que carregar o cachorro no colo no elevador. Tem 2, 3 páginas lá só para os pets. Não pode circular na área comum, não pode... Eu falei, gente, tá tudo errado. Assim, eu dou um chá de atualização para todos os moradores. Falei, olha, assim, existem novas regras, a legislação está aí agora protegendo mais agora os animais, existe uma série de situações hoje que a gente tem que respeitar quem tem os pets, mas também temos que respeitar quem não gosta dos pets também, né? Até porque a gente tem duas situações aí. Fora o barulho do pet, a gente tem casos de ferocidade, né? Um animal muito feroz. Sim. Pessoas que têm medo do pet, né? Poxa, de repente eu não quero entrar no mesmo elevador, né? Tenho medo, de repente. Uma pessoa que já foi mordida tem trauma do animal, né? Isso é comum. E tem outro caso ainda que aí é falta de asseio. Né? Eu já recebi de um condomínio que uma moradora ela tinha em torno, parece que de uns 10 gatos, ninguém sabia o número exato, mas o cheiro que via daquela unidade prejudicava todo o prédio, né? Era um cheiro muito forte. Então, notificação, conversa, tudo para tentar deixar esses animais na condição, digamos, em menos pior possível que estavam ali, né? Mas isso é algo que também a gente tem. Então, além de tudo isso, gente, tem que ter. Isso é bom a gente ter isso muito claro, né? Esse combinado, de repente uma assembleia ou regimento, que seja o que tiver, para você ter essas regras de forma muito clara, né? Senão você não tem, né? Vamos para outro? Vamos. Esse aqui também, você já levantou. Criança? E aí, quem começa? As crianças? As crianças. Criança é tudo de bom, né, gente? É uma maravilha. Mas, assim, tem pessoas que não gostam de crianças, não gostam do barulho que elas fazem, não querem estar naquele meio, né? Crianças, de repente... Estamos numa época de férias, por exemplo, agora, né? Crianças brincando no condomínio, ou brincando no estacionamento, né? Esconde tudo. E aí, como faz? E aí, quem quer falar de criança? Bom, todo mundo é pai aqui? Eu já sou até avô, cara. Então, assim, a gente, digamos assim, começa o exemplo dentro de casa, né? Assim, as filhas são educadas, tudo, a gente procura... Morei em apartamento com minhas filhas, então, assim, tenho ali uma cartilha básica de como que eu acho que as crianças deveriam ser educadas. Mas, claro, uma coisa é a gente educar e as outras é o seu vizinho, enfim, o condômino, e quando você se torna síndico, ter que administrar, muitas vezes, um jardim de infância dentro do condomínio. Né? O que tem que ficar muito claro, às vezes, Rony, que parece que tem muitos pais que delegam para o condomínio a responsabilidade de cuidar das crianças. Abriu a porta do apartamento, abriu a porta da casa, não, a criança está aí dentro, está liberado. Não é bem por aí, né? E ainda mais se tratando nesse condomínio clube, mais ainda. A área vasta, exatamente. Aí solta mesmo. O ECA não existe para essa turma. Né? O que muitos pais, complementando a linha do Paulo, né? O que muitos pais muitas vezes tentam é justamente passar para o condomínio essa responsabilidade. Muitas vezes também é uma linha que ele segue, né? Na escola ele passa essa responsabilidade para os professores, onde tiver, e ele não assume essa responsabilidade, né? Deixa aquela criança ali fazendo... Eu tenho condomínios que... Tem um condomínio que a criançada vai lá e chuta a bola, por exemplo, na parede de um dos moradores. Esse morador é um dos conselheiros. O cara está toda hora me ligando. Pô, os caras estão, dá uma olhadinha na câmera aí, estão aqui, jogando bola na parede. Aí toca ir lá, falar com eles. E cadê os pais? Pelo regimento ali, deveriam estar acompanhando, né? Isso daí... E você tratou uma situação importante, que é as câmeras, né? Olha, fulano e tal, a criança está jogando bola, está não sei o quê.
E assim, tem um cuidado muito grande com que a gente compartilha essas imagens, né? Ou Ainda seja, mais sim, agora, sim. né? A agora gente- com essa Lei Geral de Proteção de Dados, aí é mais... Inclusive, esse era um dos complicado. pontos que eu ia puxar também. Principalmente essa por situação. envolver menores. Não, e assim, É. e o condomínio, ele acha que assim, puxar uma imagem na câmera, assim, É é coisa fácil, mais- né? Não, você Se- tem que saber se o horário. se tem é. que sa- Quando Se foi? é. Foi nessa Porque- última semana. Porra, aí Pô, você tá assim, morto. que horário? Meu, você puxar 1 hora, 2 horas de filmagem numa câmera É dolorido. é complicado, assim, é uma coisa assim que requer tempo, paciência, eles têm que pegar a imagem, tirar uma print, mandar, olha, essa criança aqui é essa que estava falando, não é um que estava de shortinho amarelo. Putz, então assim, administrar hoje as crianças dentro do condomínio, porque tem muito condomínio que chega para mim e fala, mas eu já comprei meu apartamento nesse condomínio justamente para deixar minhas crianças soltas. Eu estou pagando por isso. Falei, gente, mas não é assim. Não grande existe questão, isso, não né? existe isso. Muitas vezes o condomínio não tem suporte, não tem estrutura nenhuma para Isso e acaba para aquelas crianças, né? carregando o trabalho dos zelador, porteiro, que toda hora também ficam ligando para a gente. Falei, Mas isso, fulano está subindo na grade e daqui a pouco vai pegar na cerca elétrica. e isso numa realidade onde o condomínio tem essa estrutura de funcionários, de porteiro, de zeladores. Tem outros tal, que né? não têm essa realidade, né? E mesmo assim ficam soltos essas crianças, né? É o que vocês colocaram, quer dizer, é o processo da terceirização da educação das crianças, né? Terceiriza na escola e terceiriza num condomínio. Tá, aí você tem que ir correndo atrás. Eu não tive muita dificuldade nesse sentido naquela oportunidade, porque eu vi essa gurizada crescendo, jogando futebol com eles. Né? Teve uma época que eu não era síndico, então eu jogava futebol com eles. Meu neto estava lá batendo bola, eu ia junto. Então, muitas vezes, eles me ouviam na base do assobio, depois, quando já investiu do cara. Quer dizer, um assobio, opa, o cara está ali. Então, me respeitavam por isso, mas também eu sempre procurava respeitar. A melhor coisa com a criança não é você botar os pés no peito, como se diz, acima do joelho. Né? Você ir lá, conversar, dizer o que eu falava, né? Olha, não me deixa mal, cara. Não me deixa mal. Se você me deixar mal, eu vou ser obrigado a ir à frente. Chamar teu pai, conversar com ele, aí a coisa fica complicada, né? Você vai Então, por eu não outro tive caminho, pela sensibilização. Até porque eu também fui garoto. E não fui Peralta. Fui, como a mamãe dizia, a maioria Santinha. aqui não morou em condomínio, né? Eu nunca morei em condomínio. Eu Sim. nunca morei em condomínio. Não, tem isso. Uma vida inteira, quer dizer, os últimos 10 anos que eu vim para Curitiba, passei a morar em condomínio. Antes disso era casa. Então, eu sou o rei numa casa. Vamos dizer que é uma bolha, né? O pessoal Bem, fica, isso mesmo. Tem tudo ali, né? Um clube, tudo, foi o que falou, né? Tem piscina, tem cinema, tem parquinho, tem tudo, fica ali, né? Eu posso falar de uma experiência própria, não como síndico, né? Tem ali sua parcela de sindicatura durante o processo ali, né? Que em algum tempo, nesse processo, eu fui síndico do condomínio onde moro, né? E ali nas ruas, num condomínio, um exemplo desse daqueles condomínios que não tem estrutura, não tem ali um playground, não tem nada, são só as ruas do condomínio ali, um condomínio pequeno, né? E ali criei meus filhos. Me lembro que meu filho mais a caçula minha na época tinha 7 anos. Um outro dos meninos, o mais novo, tinha 12 anos. Hoje eu já estou andando, quem está brincando nessas ruas ali é a minha neta, que é filha desse meu filho, né? Já é a terceira geração, já. A terceira geração ali brincando naquela, e a gente vem vendo isso acontecer, e por não ter, né? Aí que é a grande questão, né? Que a gente está falando aqui sobre como conversar com a criança, né? Na maioria das vezes, eu vou fazer até uso de uma das aulas aí que nós tivemos, né? Que logo lá no comecinho, lá no curso de formação, quando você for conversar com a criança, conversa ali na altura dela, né? Então é mais fácil ela te ouvir, te respeitar quando você está na mesma altura dela, quando você está por cima, né? Quando está maior, tem né? a questão sempre do desafio, né? Ele é grandão, não vou desafiar, mas agora se você é o cara legal, o tiozão legal, que chega ali, vai lá, joga uma bola, tal, quando você precisar chamar atenção, muitas vezes ele vai te escutar. Ele não vai te questionar. Exato. Então, essa é uma dica aí para... Vamos para outra, estamos num clima gostoso, né? Falando só de coisa boa. Vamos falar aí, briga entre vizinhos.
Isso é outro caso, né? Quando é só um vizinho com o outro, incomodado com o outro. E aí, Rodrigo, tem algum Cara, algum vários exemplo causos aí? aí. Não, acho que assim, o pior mesmo é quando envolve que eu peguei num condomínio, que o cara era ex-policial, tinha porte de arma, o time dele perdia, ele saía e dava tiro para cima, daí era correria para todo lado, meu celular assim disparando para tudo que é lado. Falei, fulano tá dando Mas tiro como aqui. assim? O time perdia, ele dava tiro? Assim, ficava louco da vida, ia com o revólver lá fora, Tomara que não seja torcedor do meu time, senão ia faltar bala, né? Isso aí a gente teve um caso também noticiado esses tempos atrás aí, agora coisa de não. uns dias aí. O cara simplesmente saiu na janela do apartamento ali, pau, 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 e outro vizinho de cima filmando ele lá, né? Não chegou a ver essa daí? Essa não cheguei a Não, pegar. viu? Não. Coisas Essa desse tipo. eu presenciei. Esse é o problema. Digo assim, o cara, digamos assim, já tinha sido afastado da polícia, tal, não sei o quê, estava, não sei se foi exonerado, enfim, mas não exercia mais a função, mas acho que devia ainda ter, quer dizer, tinha arma, não sei se tinha porte de arma. Daí, imagine, eu tive que correr atrás de tudo isso, ou seja, tive que ver quem que era o cidadão, fazer a notificação, falar que o uso de arma Não era pode proibido. usar arma. Não pode usar arma na área comum. Enfim, são situações assim. Imagine, não foi nem briga ainda, né, entre vizinhos, mas assim, houve ali a questão do conflito, digamos assim, de um cara totalmente desesperado, que ninguém se atrevia a ir discutir com ele. Mas voltando na questão de um discutir com o outro, nossa, porque o gato pulou o muro, o vizinho está lavando o carro, a questão assim, daí vão lá, discutem, e na época que a gente teve o problema da crise hídrica também, então, assim, era um condomínio de casas também, onde estava falado que não podia lavar calçada, daí tinha aquela senhorinha que não aguentam ver uma VAP, uma calçada suja, vão lá, dá-lhe o celular do síndico ligar, falei, olha, fulano tá... Iam lá, batiam boca, falavam da falta de responsabilidade, gastando água. Então, enfim, é uma situação assim que é uma tal de falta de bom senso, né? Então, assim, uma das partes, e quando um não é tolerante, daí está armado o circo, a gente Essa tem que palavra administrar aí, isso, né? essa palavra é uma palavra que eu gosto. Ela está assim no topo das minhas palavras preferidas, a tolerância. Por quê? Porque a gente hoje tem cada vez mais falta dela. Né? A tolerância hoje não é uma coisa, principalmente isso daí a gente vive hoje dentro do condomínio, nas questões aí de vizinhança, né? Do dia a dia de vizinhança, no trânsito, no seu dia a dia, no ambiente de trabalho, acaba sempre havendo alguma coisinha também, mas a tolerância é uma coisa que a gente deve praticar mais, né? Então, tudo que eu procuro, a minha técnica aí, né, a grande receita para lidar com situações dessas daí é sempre conscientização no sentido desse aumento da tolerância, né? A gente vai aí com o nosso dia alucinado ali, perdendo tempo se envolvendo, né? Como a gente estava conversando ali, fazendo o nosso esquenta ali, falando... Você vai se envolvendo ali em coisa, hoje é celular, é computador, é isso e aquilo, e de repente você está explodindo por qualquer coisa. Né? Então, a prática da tolerância é uma coisa... Mas tem casos da tolerância que não tem, né, Edgar? Tem casos que você tem que tem ali briga entre um morador e outro que não tem tolerância, né? É que eu ia até comentar. A tolerância ela é aceitável até que você ponha um prefixo in, né? Intolerância, né? Nós tivemos um caso lá, e aí estamos abordando a questão de briga, que acabou em termos de briga, mas começou com uma famosa festinha, né? Uma moradora com amigos, amigas. Eu posso comentar até, porque isso já foi consagrado, né? com utilização sim, de substâncias fumígenas, né? Não autorizadas. Não autorizadas. Substâncias recreativas não autorizadas. Isso, falando o português adequado, né? Mas só que ela já vinha utilizando essa prática, digamos assim, em outros tempos, né? E aí o pessoal ficou danado da vida. Isso era num domingo, 7h, toca o telefone, eu abro a janela, porque o bloco estava em frente ao meu, eu abro a janela do quarto, encosta uma viatura da força policial ali. Tudo bem. O que houve?
Aí me disseram, olha, houve um problema assim, 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 assado. Daqui um pouco encosta uma segunda, uma terceira, uma quarta, Ô, louco? uma 13ª. O que aconteceu? Nessa festinha, o garoto se empombou e partiu para cima do policial. Já O que o virou policial agressão. fez? Início da manhã, acionou o corpo todo, né? E aí começaram a vir. Olha, virou um case lá na região. E aí eu me orgulhava de que aquilo ali era um condomínio tranquilo, pacífico, Respeitável, né? respeitável, imagina, venerável como eu, né? Passado em anos e tudo mais. Foi um caso, né? Realmente saíram dali presos, etc, etc, né? Mas foi o que ocasionou foi exatamente isso, uma briga. O cara partiu para cima do policial. E tem muito disso, né? Eu tenho uma situação que aconteceu na eleição presidencial passada. A eleição presidencial, a gente sabe que o país ficou dividido, né? E um lado era A, outro lado era B, e o lado A com B, o B ganhou, o A não gostou, e o B foi tirar sarro do B, que não gostou. Detalhe: faca e tiro. E aí me ligaram, ei, síndico, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ligar pra polícia. Você acha que eu vou me meter no meio de bala e tiro? Depois na delegacia eu vou, mas eu não vou me meter com isso, né? E fica até esse recado para você, síndico. Em caso de violência, briga entre vizinhos, não entre nisso que pode acabar sobrando para você. Você pode acabar sendo agredido, ferido, e como a gente vê vários casos de síndicos, aí até serem vítimas de tiro e coisas piores ainda. Agressão. Agressão. Então, fique longe dessas situações, exatamente porque você não tem esse problema, né? Ali no caso, depois vai na delegacia, eles que se virem, vai a polícia. Exatamente. Eu não me envolvo com isso, a não ser depois que chega a polícia. Antes disso, eu não vou lá bater o vizinho. Não briga com o teu amiguinho ali, não dá tiro nele, não mete a facada nele. Não dá para se envolver nisso, né? E um outro tema que está bem relacionado a isso também, isso daí estamos falando do vizinho, né? Da agressão, do comportamento ali com o vizinho, né? Ainda tem dentro de casa ainda, né? Tem ali as questões dentro de casa, é o pai com o filho. Tem Muitas muito vezes disso termina ainda, em né? pancadaria, termina em tragédia, né? A gente tem visto bastante casos assim aí, de vários tipos. O marido com a mulher. E a recomendação acho que é a mesma, né? Seria... Sempre essa. E eu até falo pra muito. polícia. Liga para a polícia. Você não vai bater lá na porta da casa do cara para interromper lá, seja Até lá a o que for. colher, né? Isso, exatamente. Né? Não, Você, meter a tem que, colher, não. você é obrigado, né? Você tem que denunciar esses casos de fato, né? Caso de violência doméstica, precisa denunciar, mas denuncie aí é questão policial, né? Não se envolva nessas questões, porque isso Não é muito sério. fisicamente, né? Porque isso pode te dar problema. Eu tive conversando com outro síndico aqui esses dias, e esse síndico ele falou que, numa loucura, ele acabou indo no apartamento. Quando ele chegou lá, era uma pessoa drogada, a pessoa apontou uma arma para ele. Sorte que ele percebeu que era uma arma de brinquedo. Nossa. E se não fosse? Olha o tamanho do problema que você tem. Então, a gente precisa muito pensar nisso, né? E até só para a gente finalizar essa parte, uma coisa que eu sempre falo muito, quando tem muita marcação de vizinho entre vizinho. Olha, é o rolê que me incomoda, é o rolê que me incomoda, é o rolê que me incomoda. Gente, você como síndico, você tem que ir lá, você pode ir lá conversar, você pode notificar, mas não pode multar. Isso é um problema. Se for só uma pessoa, é uma questão de lei da vizinhança. Tá? Então, isso aí a pessoa tem que procurar um jurídico. Outra situação, não se envolva nisso aí, porque senão acaba dando problema, porque às vezes quer se envolver, quer multar. Se mais gente reclamar, aí sim é uma situação diferente. Um parênteses aí, Vamos lá. Antes de encerrar, teve um condomínio que eu assumi de alto padrão e tal, e o cara fez simplesmente aquela festa de arromba, assim. Deu umas 2h da manhã, chuva de mensagem no WhatsApp do condomínio, reclamando. Outra dica também, hein? Não se envolvam em grupo de WhatsApp do condomínio. O WhatsApp é só informativo. Não deixe o WhatsApp... Não entre nesses grupos abertos. Não entre nesses grupos abertos. Eu fiz essa... Cometeu essa... esse Quem lapso não, de né, Rodrigo? inocência. Quem não? Quem nunca, né? Daí, quando eu vi, né, no grupo do WhatsApp aberto, chuvas e chuvas de mensagem, tá? O cara tinha canhão de laser, não sei o quê, polícia bateu. Fez a festa, não me Fez a chamou. festa de arromba, assim. Procurei ali no regimento, a multa, tá? Quando fui ver, a multa era para ser aplicada R$10 mil. Falei, meu Deus do céu, será que aplico R$10 mil? Será que aplico, não aplico? Vai chover processo. Daí peguei a recomendação com outros síndicos, outros colegas, falando, cara, vai lá e aplica. O cara simplesmente... Tá no regimento, Se tem que no ser feito. regimento, vai lá, não tenha dó. Fui lá e apliquei. Documenta tudo. E expirei a bomba, né? O cara pagou, me deu até medo. Falei, pô, agora só... Ele acha que a cada R$10 mil ele vai poder fazer uma festa, né? Esse que foi o grande medo.
mas apliquei a multa, não houve questionamento nenhum. Então, assim, muitas vezes o síndico fica com muito medo de aplicar uma multa severa, mas acho que tem que ser aplicado pelo, digamos, a confusão que ele causou aí no condomínio inteiro, né? Tem 2 temas que você puxou na tua conversa que estava aqui na minha lista, vamos puxar por parte. Primeira, festa. Tal do salão de festa ou festas em casa é muito complicado lá. Edgar, tem passado por essa situação lá de festa até altas horas da noite, sim. estacionamento de repente cheio de visitante, aquela loucurada Sim, que você sim. não sabe o que fazer? Todos esses casos, todos. A questão de realmente extrapolar o horário é uma coisa que o pessoal abusa, né? Depois que realmente ele está elitizado, né? Ou um tom etílico na cabeça, aí realmente a coisa desanda, né? Desanda mesmo. Então, isso transcende, é um problema sério, porque você coloca o vigia, você mesmo vai lá e tenta conversar, é complicado. Pior ainda quando um vizinho, quando compra seu apartamento, próximo ao salão de festas, Emenda. não se dá conta disto. E aí ele quer Você dá reclamar todo final de semana que tem festa. Não só do barulho, quanto do cheiro da carne. Isso dá uma fome, isso é um complicador. Então, é um barulho. É um barulho. Essa situação que você colocou é um grau dificultador muito grande. Né? Porque, de repente, está próximo ao salão de festa. Como é que você vai fazer? Porque, muitas vezes, é um problema de engenharia. É o problema do condomínio que ele não tem uma capacidade ali acústica elevada. A capacidade acústica dele é muito pequena. Qualquer barulho vai se ouvir. Exatamente. Não precisa ser necessariamente do salão de festa, né? Qualquer barulho vai se ouvir. Você tem muito essa dificuldade, né? E esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Né? Procurar, de E cai repente... naquela situação que você falou, que é sempre a mesma pessoa. Então, é uma situação pontual. Então, você não pode, digamos assim, claro que você vai atender aquele condômino, mas você vai ter que falar para ele, olha, a festa é liberada até 10 horas da noite, depois disso é somente conversas, ou seja, tudo que está dentro do regimento... Está no regimento, Não tem que fazer. Está ali, está dentro. A grande questão tem uma outra aí dentro disso daí, assim, né? Muitas vezes o cara chega ali, ele está fazendo o evento dele, a festinha dele lá, chega 10 horas, ele silencia, né? Dá aquela baixada. Mas 10 horas da noite, qualquer gritinho que você der, Ecoa, né? Vai embora, vai longe. Ecoa, vai longe. Você entendeu? Então, às vezes, o cara que está lá do outro lado também está escutando isso daí, está achando, tá acabando lá. Não. Aí entra a questão da tolerância, né? Pô, será que tá? Será que se eu virar aqui e colocar o travesseiro na cabeça, eu não vou conseguir dormir bem, né? Eu, no meu condomínio, começo fazendo festa sempre no horário do almoço. Até 6, 7 horas, todo mundo já foi para casa. É esse horário. Eu parei de fazer festa em casa. Porque toda vez que eu chamava alguém para fazer festa, eu falava, gente, você sabe o que é condomínio, né? Então 10 horas tem que parar, né? Mas a galera não queria parar 10 horas, então a gente não vai mais. Ainda mais se é jovem, né? À noite é uma criança, né? Bem isso. Outra situação aqui que você puxou também, que eu acho legal a gente conversar um pouquinho mais aqui, é multas e notificações. Que isso é sempre uma dúvida que a gente tem. É sempre complicado você multar alguém, né? Tem gente, morador, a gente não gosta de multar ninguém. Tá? Não fique pensando que o síndico gosta de multar. O síndico não gosta de multar. É o último recurso que o síndico tem, é multar. Né? É a última arma que o síndico tem, é multar, né, Rodrigo? Se ele tiver outra coisa que ele vai fazer antes, ele vai fazer, né? E eu procuro dialogar muito. Assim, eu sou muito, digamos assim, eu faço uma gestão muito participativa, envolvo o conselho, faço com que, digamos assim, vejo quais são os casos polêmicos. E assim, eu faço uma regra que eu adoto, que é uma advertência verbal, converso, não deu, faço uma notificação, vejo o regimento, se é 1 ou 2 notificações, foi reincidente, multa. Mas vou ser bem sincero, essa que eu acabei de comentar de R$10 mil, acho que foi a 4ª multa que eu apliquei em um ano de gestão como condomínio. E isso que eu administro vários condomínios. Então, assim, muitas vezes conversando, a gente se entende. Então, assim, a multa, como você falou, é o último recurso já para... Ou o cara se sensibiliza ou ele sente no bolso. Né? É sempre que eu falo, Rony, tem a pedagogia e a andragogia. Quando a gente fala de andragogia, é para os adultos. E às vezes, só você multar, você acaba fazendo com que a pessoa fique muito mais brava. Com você, claro que vai sentir no bolso, depois essa multa vai dobrar. Mas existe outro caminho. Conversar com esse cara, de repente trocar uma ideia com ele. Tentar sensibilizar. Né? A multa, bem dito, deve ser sempre o último recurso, né? Mas, no caso ali, que quando não houver, acho que eu, pelo menos, procuro sempre buscar embaçamento, né? Tá, o cara fez isso daí, opa, pera, vamos lá, vamos ver o que tem, porque ele vai questionar, né? Por acaso, curiosidade, né? Eu tenho um condomínio onde quem me dá mais problema
sem ofender nenhuma classe, é uma advogada. Qualquer coisinha, reclamam, está acontecendo tal situação. Mas eu vou processar. Mas, gente, não pode ser assim. Mas se você multar, então o que eu faço? Eu vou lá e busco lá. Bom, aqui está falando que eu tenho isso, então, beleza. Eu vou dentro do regimento para poder buscar amparo. Porque se eu tiver que aplicar, não teve outro meio, vamos aplicar a multa, é o último, é o extremo mesmo. Não adianta eu inventar uma razão para uma multa. Né? Não, você tem que buscar no regimento. E apresentar as provas. Está aqui, o cara foi multado, porque às vezes a gente não lembra. Sempre via administradora, sempre... Exatamente. E às vezes isso vai repercutir 6, 7 meses depois, né, quando eventualmente se houver um processo, você vai lembrar lá o que você tinha, a documentação, a filmagem lá do evento. Né? Então, isso aí é uma coisa interessante. Né? Se você tiver que aplicar uma multa, tenha lá respaldo, né? Busca Agora, respaldo, é importante, em cima de tudo isso que o Rony está falando, Edgar, é a gente documentar essas provas, né? Tem que documentar isso, né? Sempre. Eu também sempre busco isso aí. Quer dizer, eu sou um cara egresso da área de recursos humanos. Então, ali na própria área de pessoal, já tem uma graduação de aplicação de penalidades, etc. E tem uma graduação, primeiro você vai, conversa, depois você adverte de forma verbal, por escrito, até que você vá a uma punição, né? Então, procuro trazer isso também para dentro do condomínio, né? Realmente buscar sempre uma integração com o indivíduo, conversar com ele, para depois aplicar, baseado no regimento e fundamentado em provas. Quer dizer, diversos moradores reclamando, né? Câmaras exatamente identificando isso aí, antes de aplicar uma punição. Exceto os casos realmente muito graves, como esse que eu relatei, das 13 viaturas lá dentro, né? Aí não houve jeito, né? Não houve jeito. E esse negócio de multa também, ele serve meio que... O síndico ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Então, assim, muitas vezes você pega lá aquela pessoa crica, né? Que o vizinho está fazendo, deixa comigo que eu vou multar ele. Nossa, ela... Ai, que bom que ele vai multar agora, pronto, tá com a alma lavada. Pronto, agradei ela. Claro que a gente não vai multar, vamos lá, fazer uma notificação, chamar atenção. Mas essa resposta, né? A resposta, falando, tá bom, eu vou lá, eu vou multar. Vazio, né? Mas assim... É psicologia. É a psicologia que muitas vezes você tem que ter, porque o ser humano, muitas vezes, ele acha que você punindo o outro, tudo, ele vai lavar a alma. Então, enfim, é um exercício que a gente faz ali de convivência. Nesse com os primeiro condôminos, momento, né? você vai tranquilizar o reclamante, né? Você tranquiliza e não, depois o deixa, outro conversa. Deixa que eu vou aplicar Não, a maior assim, multa que tiver. Cara. Não, beleza. Pronto. E assim, e os dois ficam felizes, né? Digamos assim, um que acha que eu apliquei a multa e o outro falei, não, desculpa aí, acho que me exagerei mesmo. Mas, enfim... São segredos, macetes básicos aí, gente, que acontece, que ajuda a gente a gerenciar essa questão de conflitos aí. Gente, a gente tem muita coisa para falar aqui, não vai dar tempo de falar de tudo, mas eu quero puxar aqui uma última situação aqui, que também tem muito problema, que é estacionamento. Né? Estacionamento de salão de festa, eu quero uma vaga para o meu visitante, eu quero uma vaga para isso, eu estou com um carro maior que a vaga. E aí, quem quer falar do seu último tema aí? Não, eu acabei de... Não aconteceu comigo, mas um colega meu administra um condomínio e o cidadão comprou uma Dodge Ram. Daquela pequena. Daquela pequena. Simplesmente assim, ele colocou na vaga e falou... síndico, meu carro não cabe. Não, a vaga está errada, tem que delimitar. Ou seja, o cara comprou o apartamento, ele queria que o síndico fosse e remarcasse, digamos, delimitasse novamente a vaga para caber a Dodge Ram. Gente, não pode. Ou seja, quando você compra um apartamento... Já olha tudo isso. Já olha o tamanho da sua vaga, o tamanho, digamos assim, tudo que está ali, né? Ou seja... Não existe milagre, não existe como marcar uma assembleia para aumentar a vaga. Né? Edgar, e aqueles condomínios que tem onde as vagas são rotativas, né? A priori era para ser rotativa, tem aquele que tem sorteio de vagas ainda, que é outro pepino danado, mas são as vagas rotativas. E de repente a pessoa estaciona aqui, quer estacionar todo dia aqui, e essa vaga é minha, e aí, como é que faz? Tem muito disso também, né? Tem muito, mas eu pessoalmente não tive essa inglória situação, né? Realmente lá as vagas são determinadas, inclusive averbadas em
cartório, né? Registrado, sim, Registrado em registrados. cartório. Então, elas são imexíveis, digamos assim, né? Mas, mesmo assim, demandam problemas lá. O que você colocou, um carro de um porte bem maior, a vaga foi estratificada para carro médio, né? Lá para um HB20. O Não, síndico uma se Ranger. vire. Não é. O síndico se vire. E aí o pessoal começa realmente a utilizar as vagas. E outros que estacionam, porque é um condomínio clube, são vagas descobertas, né? Então o indivíduo vai lá e ocupa vaga e meia. Além E quem do é? caso do extremamente forgado, né? Porque no caso, na questão das vagas rotativas, eu não sei se vocês têm essa ciência, né? O cara tem 2, 3 carros lá, rotativa mesmo, não sabe onde está meus carros. Fica rifando. Um em cada vaga Eu tinha um condomínio onde era um condomínio de casas e tinha uma praça no meio e tinha tal das vagas rotativas, ou seja, mas era para visitante, prestador de serviço, então eram vagas que o porteiro liberava, daí tinha, digamos assim, o pessoal que, no jeitinho brasileiro, já tinha as suas 2 vagas ou uma vaga ocupada na garagem, ele ia lá, deixava do outro lado. Colocava colocava o outra terceiro ali. carro, daí ia lá o síndico, olha, não, mas eu pago condomínio. Eu falei, você paga condomínio para ter acesso, digamos assim, às vagas que você tem direito dentro da sua casa. Fora da sua vaga, fora das suas vagas ali, ou do condomínio, quem administra é o síndico, junto com os funcionários, e isso aí serve para visitante, ou seja, tem as regras dentro do nosso regimento que fala, daí isso tem que ser trabalhado em assembleia, enfim, né? Mas, ou seja, existem as regras, só que o pessoal sempre tenta burlar isso. Sempre tenta. Gente, estamos aí há mais de 45 minutos conversando aí já. A gente vai abrir aqui, né? Você vê como passa o tempo, né? E a gente nem falou de outros temas, né? A gente falou de barulho, cachorro, criança, briga de vizinhos e festas e estacionamento. Nem falamos de muitas outras coisas aqui que também demandam muito. Mas eu quero abrir aqui para as considerações finais aqui de cada um deles. Desde já quero agradecer para vocês darem as dicas aí para os síndicos aí. Rodrigo, por favor. Bom, estou há 5 anos nessa área de síndico, digamos assim, entendo que a maioria das coisas que eu aprendi é vivenciando, os cursos ajudam muito, mas assim, essa troca de experiência, fazer um network volta e meia com os síndicos, isso tem uma grande valia, porque você vai trocar experiências, e isso é muito rico. Eu acho que antes de a gente entrar aqui no podcast, a gente já estava conversando, já foi uma troca de experiência, e acho que esse é o maior dica que eu dou. Converse com outros... Busca conhecimento, network, né? Busque network, busque outros colegas, e assim, e não deixe sempre de estar participando de cursos, palestras, e até assistindo esse podcast aqui, que muitas vezes você pega um detalhezinho assim que você pode levar para a vida de vocês. Perfeito. Ronei, obrigado pela participação, obrigado por topar estar aqui com a gente aqui. Dá aí suas dicas finais aí para o pessoal aí. Bom, vou na mesma linha aí do Rodrigo, né? Eu sou um síndico profissional iniciante, né? Não estou há tanto tempo assim na sindicatura, mas dentro da vivência de condomínio aí, a gente já está há 5 anos, indo para 5 anos já, então a gente já vem com essa experiência aí, né? E a dica é a mesma, né? Se você tem a tua experiência, ela vai vir das tuas... a tua prática, né? É o que vai... O dia a dia, né? O dia a dia, né? Então, essa questão aí é importante, você saber como outros síndicos lidam com aquelas situações. É claro que nem cada caso é um caso sempre, mas você saber aí como o teu colega síndico resolveria determinada situação, vai ajudar também nesse crescimento aí individual e trazer para você essa experiência, né? Fora os cursos, fora ali as perguntas, né? Porque são muitas coisas, a sindicatura é complexa, né? Ela não é uma coisinha assim. Não é tão simples, ela é bem transversal, tem que entender de muita coisa. Sim, é bem ampla a gama ali de coisas que você precisa se situar ali para entender. Então, nesse ponto é interessante, vai lá, questiona, participe dos grupos ali de síndicos, né? Quando houver possibilidades, e é isso aí. Perfeito. Valeu, Ronei. Obrigado. Edgar, obrigado por ter vindo aqui, por topar, vir compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente. Dá suas dicas finais aí para o pessoal aí. Então, Paulo César, te agradeço muito mais uma vez, né, essa oportunidade de estar aqui presente com vocês também, com o Ronei e com o Rodrigo. E posso dizer o seguinte, que eu não sei se vale um merchan. Claro que vale.
Fica à vontade, querido. Eu quero me dirigir aos síndicos que aí estão, né? Se estão ou não associados. Não estão associados à Condosim? Façam isso. Por quê? Porque aqui você vai acabar sendo associado, você vai desfrutar de debates, você vai participar de cursos, né? E a Condosim, ela tem um jeito todo especial de atuação nessa questão de qualificar o síndico. Ela não tem aquele processo repetitivo que a gente vê em outros treinamentos. Então, se você ainda não é associado, faça isso, não perca tempo, né? Vai e se associe. Valeu, Edgar. Obrigado. Gente, muita dica bacana, dica importante, dica do dia a dia para você levar hoje para o seu condomínio, não é nem amanhã, para você levar hoje para o seu condomínio. Muita dica legal e que você aprendeu sobre tudo que a gente falou aqui. Eu quero agradecer você que está com a gente. Curta esse vídeo, compartilhe, divida com outros, encaminhe para outros, enfim, porque é muita dica bacana. Beleza, gente? Valeu, obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.